Olá, estudantes do 8º ano, aqui é o professor Fabiano e nessa aula nós vamos continuar a falar dos lipídios. Nós já falamos um pouquinho sobre eles. Você anotou no seu caderno, por exemplo, o que é um lipídio, quais são as funções ou quais alimentos contêm essas gorduras, não é verdade? Por isso é importante fazer o registro no seu caderno. Você está com o seu caderno em mãos? Um lápis, uma caneta? Corre lá para pegar, super importante. Nessa aula não vai ser diferente. Tudo que você visualizar ou ouvir, registre no seu caderno. Faça anotações. Com certeza vai contribuir, vai auxiliar para os seus estudos. E quais são os objetivos da aula? São dois. Distinguir e identificar fontes boas e ruins de lipídios. Então nós já sabemos que lipídios são gorduras que podem, dentro das suas funções, fornecer energia para o nosso corpo, estar na composição da membrana celular, ser associado às questões de manutenção da temperatura corpórea. Você sabia que existem fontes boas e ruins de lipídios? Que nós devemos consumir esses lipídios. Porque olha a importância deles. Porém, o excesso ou o consumo muito grande de fontes ruins podem causar prejuízo. Além disso, conhecer a importância do colesterol, bem como a diferença entre o colesterol bom e o colesterol ruim. E aqui nós temos a nossa imagem. Nossa, só de olhar já me deu fome. Aconteceu a mesma coisa com você? Será que você almoçou? Será que você já lanchou? Já jantou? Não sei quando que você está vendo essa aula. Provavelmente essa imagem te deu água na boca, não é verdade? Mas cuidado! Olhe bem essa imagem. Enquanto você olha, eu faço a leitura do texto. O que os alimentos da imagem têm em comum? E agora? Então, uma dica. Primeiro você tem que começar a identificar que alimentos são esses, para depois pensar o que eles têm em comum. Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. E aí? Não me diga que você ficou lambendo a tela, né? Não, cuidado, né? Não pode. E lembrando que esses alimentos aqui, ó, o que eles têm em comum? São ricos em gorduras. Vamos olhar? Nós temos uma pizza, né? Uma fatia de pizza. Aqui, ó, cachorro quente, hambúrguer, né? Então a gente tem aqui sanduíches, batatinha frita. No meio aqui tem algumas coisas que a gente não identifica, mas parece que sejam carnes fritas, empanadas, né? Então, nuggets, alimentos que a gente percebe que ocorreu a fritura deles. Então, o que esses alimentos da imagem têm em comum? Uma grande quantidade de
o quê? Lipídios, de gorduras. E nós já falamos sobre isso. O consumo desse tipo de nutriente é importante. O macronutriente lipídio é muito importante. O não consumo dele acarreta, é uma carência, vai prejudicar o nosso corpo. Porém, quando nós temos o excesso, consumir uma grande quantidade desses alimentos diariamente. Imagine, comer 2, 3, 4 sanduíches por dia, no dia seguinte, uma pizza inteira, vários pacotinhos de batatinha frita, e isso vários dias, várias semanas, vários meses. Lembrem, os lipídios fornecem energia para a pessoa. Mas se essa pessoa não consumir toda essa energia, ela vai ser guardada, essas gorduras, nos adipócitos. E essa pessoa vai ter o quê? Um aumento do quê? Dessas células. A sua massa vai aumentar. E, consequentemente, o seu peso. E pode acarretar na obesidade e outros problemas de saúde. Então, o consumo excessivo de alimentos ricos em lipídios é prejudicial à saúde. Esporadicamente, uma pequena quantidade, uma fatia, uma porção pequena, pode, com moderação, com cuidado. Então, isso é importante. O consumo pouco, né, a pequena quantidade desses nutrientes causa mal, mas a grande quantidade, o excesso, também causa mal. Então, a palavra-chave é o quê? Moderação. Achar um meio termo. Podemos comer um pouquinho de tudo, mas com moderação. Claro, se você tem algum problema de saúde, alguma restrição alimentar, é lógico que você não vai consumir, mas temos que ter uma atenção especial aos lipídios. Então, observando aquela imagem anterior e essas duas, o que tem em comum nesses alimentos? Isso mesmo, lipídios. Na imagem da esquerda, sorvetes, biscoitos, bolachas, batatinha frita. Na imagem da direita, novamente, biscoitos, bolachas, sorvetes, massas, frituras, batatinha frita. Então, essas imagens apresentam alimentos que são fontes de lipídios, ricos em gorduras. Portanto, são alimentos altamente energéticos. Então, imagine uma pessoa que consome diariamente uma grande quantidade desses tipos de alimentos, todo dia, e não pratica atividade física. Vai ter um excesso de gorduras e vão ser armazenadas. E essa pessoa vai ficar o quê? Mais gordinha. Então, tem que tomar esse cuidado. A alimentação saudável mais a prática de atividade física são importantes. Não é só comer bem, também tem que praticar uma atividade física. É um conjunto. Ambos estão associados ao bem-estar do nosso corpo. Então, há diversos alimentos ricos em lipídios, com diversas fontes. A primeira fonte é a fonte animal e a segunda é a fonte vegetal. Então, por exemplo, aqui eu tenho abacate, castanhas e óleos vegetais. Fonte vegetal. O coco, fonte vegetal. Carne. Aqui eu tenho ovos, eu tenho peixe, novamente ovos. Aqui nós temos, as ceras, que é o favo de mel, mas as ceras produzidas pelas abelhas são exemplos de lipídios de fonte animal. E são importantes, estão presentes na nossa alimentação. Veja a diferença de comer, por exemplo, um coco, um abacate, um ovo cozido com frituras, relacionadas às frituras que nós vimos nas imagens anteriores. Batatinhas fritas, então vários sorvetes, biscoitos, muitos alimentos ultraprocessados, industrializados, vão ter uma grande quantidade de gorduras trans, que são prejudiciais ao nosso corpo. Então as gorduras saturadas e as gorduras trans são as gorduras ruins, que são prejudiciais para a nossa saúde. E essa nós temos que ter uma atenção maior. Então, gorduras saturadas, quando nós fritamos os alimentos. A batata frita, então a batata em si, não tem grandes quantidades de lipídio. Não. Mas, porém, quando ela é imersa na gordura e ela é frita, aí sim causa o problema. Os alimentos com gorduras trans são aqueles industrializados. Então,
se consumidos em grande quantidade, podem ser responsáveis por efeitos inversos daqueles que nós desejamos com as gorduras boas. Se você olhar ali na imagem, nós temos ali representando uma caveira, que significa que a coisa não é muito boa. O quê? Sorvete de casquinha, rosquinhas, né? Então os doces, batatinha frita, né? Ali um hambúrguer, um X, salada. Ah, mas Fabiano, tem a salada, tem o alface, tem o tomate. Tudo bem, até tem. Mas aí a gente tem um hambúrguer que ele foi frito, nós temos o pão, nós temos o queijo. Então é uma associação. Embora eu possa ter uma verdura ali junto, mas ela não compensa os outros tipos de alimentos que aparecem. E sempre lembrando que é uma grande quantidade num período de tempo. Comer uma vez ou outra, até a gente pode. Todo dia, vários x-tudo é prejudicial. Vários pacotinhos de batata frita, comer um pacote de bolacha recheada por dia, um pote de sorvete por dia. Tem que tomar cuidado. Claro que eu exagerei aqui, um pote de sorvete por dia, ninguém faz isso. Ou não? Será que tem alguém que faz? Será que você conhece alguém? Se você conhece uma pessoa que tem esse tipo de alimentação, onde tem um excesso desses alimentos processados, industrializados, ricos em gordura, converse com ele. Explique que isso pode ser prejudicial à saúde dessa pessoa. E aqui você pode explicar para essa pessoa também. Você já ouviu falar sobre o colesterol? Chegue e pergunte isso para ela. Você já ouviu falar do colesterol? Você sabe o que é isso? Bom, em doses adequadas, ele é importantíssimo para a formação de alguns hormônios e de algumas vitaminas, como a vitamina D. Então, quando nós falamos em colesterol, não significa algo ruim. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. Por isso é importante o conhecimento. Prestar atenção na aula, fazer as anotações e conversar com as pessoas. As gorduras ruins, então aquelas gorduras que não são desejáveis, elevam os níveis de LDL. O que é LDL? A lipoproteína de baixa densidade. E, consequentemente, quando nós consumimos essas gorduras ruins, baixa a quantidade de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. Então vamos dar uma olhada aqui na imagem. Eu tenho duas bolinhas amarelinhas. Uma bolinha azul e uma bolinha amarelinha. Duas bolinhas. A azul representa a lipoproteína de alta densidade, HDL, que é boa, está associada ao colesterol bom. Já o LDL representa a lipoproteína de baixa densidade, ruim, está associado ao colesterol ruim. Então, quando nós comemos muitos alimentos com gorduras ruins, passa dessa situação da esquerda para a direita. Percebam que vai diminuir a quantidade de HDL, né, de azulzinha, e vai aumentar a quantidade de LDL. Esse LDL vai entupir as artérias e provocar problemas sérios nas pessoas. O entupimento dessas artérias. Então, olha lá. HDL, essa sigla vem do inglês. High Density Lipoproteins, que nós traduzimos, né? Proteína de alta densidade. Mas o que é esse HDL? Ele vai remover o colesterol das artérias e os leva de volta para o fígado, impedindo o seu acúmulo. Então, o HDL está em verde. Ele é bom, porque ele tira o colesterol das artérias para não causar um entupimento. Mas olha o vermelhinho, LDL, Low Density Lipoproteins. Para o português, lipoproteína de baixa densidade. O que faz? Esse vai carregar as partículas de colesterol do fígado e de outros locais para as artérias. Ele leva e vai acumular nas artérias e vai fazer um entupimento. Por isso está em vermelhinho, porque ele é ruim. Então, dependendo do tipo de gordura que tu consome, né, dos lipídios que você tem na sua alimentação, eu posso aumentar o HDL, que é significativo, que é interessante, ou, dependendo do tipo das gorduras do lipídio que você consome, aumentar o LDL e prejudicar a saúde. Aqui a gente tem essa representação. Em amarelo, o colesterol ruim,
em verdinho o colesterol bom. Percebam como ele vai acumulando nas artérias, né? Vai formando placas e ali o sangue não vai passar e vai causar prejuízos para essa pessoa. E nós vamos para a primeira atividade. Então o LDL é uma lipoproteína de baixa densidade. Ela carrega as partículas de colesterol então do fígado e de outros locais para as nossas artérias. Como é conhecido popularmente o LDL? Eu vou dar um tempinho para você e eu já retorno. Retornamos. E aí? Para resolver essa atividade, você tinha que lembrar lá, né? Então, LDL e HDL. Quem é o bom? Quem é o ruim? Então, o LDL é conhecido como colesterol ruim. Não é interessante, porque ele vai levar a gordura, vai se acumular em placas nas nossas artérias. Já o HDL é o colesterol bom, é o interessante que a gente tenha no nosso corpo. E a segunda atividade? O colesterol, então, LDL alto está cada vez mais comum entre pessoas de todas as faixas etárias, o que preocupa muitos os médicos. Então, nós já entendemos que o LDL é de baixa densidade, que é o colesterol ruim, porque está associado a uma alimentação desregrada, com excesso de gorduras e um pouco, ou nenhuma atividade física. E isso é para todas as faixas etárias, não é só para os adultos. Crianças, adolescentes, jovens também já estão apresentando altos índices de LDL. E isso prejudica os médicos porque é um problema de saúde. Quais são as recomendações para diminuir esse colesterol? O que essa pessoa precisa fazer para diminuir o LDL e aumentar o seu HDL? Então eu vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já retorno.
voltamos. Você sentiu dificuldade nessa atividade? Provavelmente não, porque se você prestou atenção, a gente foi conversando, explicando os assuntos e algumas informações eu fui contando para você. Então vamos dar uma olhada? O que pode ser feito? Primeiro, praticar exercícios físicos com regularidade. Lembra que eu falei que era um conjunto? Não é só a alimentação. A prática de atividades físicas, a ingestão de água são importantes. Então, praticar exercício físico é interessante. Lembre-se, as gorduras que não são consumidas, utilizadas pelo corpo, são armazenadas nas células de gordura. Outro, aumentar a ingestão então de fibras. Nós já falamos sobre isso. Dá uma questão de saciedade. E preferir gorduras o quê? Saudáveis, não as gorduras trans ou saturadas. Então, lembrem, gordura, a ingestão de lipídio é importante ao consumir gorduras saudáveis, não a que estão associadas a alimentos processados, industrializados, ultraprocessados, né? Que são as gorduras trans. E o que vimos na aula? Então, o conceito de LDL, o conceito de HDL, então a diferença dessas lipoproteínas de baixa e de alta densidade, e o conceito de colesterol, que existe o colesterol bom e o colesterol ruim, que está associado com um tipo de lipídio que nós temos a ingestão, o nosso consumo diário. Nessa aula, nós falamos sobre lipídios. Espero que vocês tenham gostado e até breve.